Imaginem um homem comum, sem poderes, sem imortalidade, sem exército sob seu comando. Agora, imagine esse homem diante do ser mais poderoso e cruel que já pisou na Terra-média. E ao invés de implorar por misericórdia, ele ri. Não por ignorância, mas por pura coragem. Esse homem existiu. Seu nome era Túrin Talion, o Inabalável. E sua história é uma das mais grandiosas e trágicas de toda a Primeira Era. Húrin nasceu em Dol Amroth, uma região fria e montanhosa ao norte de Beleriand na Primeira Era. Ele pertencia à Casa de Hador, uma das 3 grandes casas dos homens que se aliaram aos Elfos contra Morgoth. Seu nome completo, ou como ele era conhecido, era Húrin, filho de Galdor, mas ficou conhecido como Húrin Talion. Talion significa o inabalável no idioma Sindarin dos Elfos. Esse título não foi dado à toa. Desde muito jovem, Húrin demonstrava coragem e liderança acima do comum. Embora fosse baixo para os padrões de sua casa, com cerca de 1,70 m, sua estatura jamais foi motivo de menosprezo. Sua inteligência estratégica e bravura o tornaram respeitado até entre os elfos. Ele cresceu ouvindo histórias sobre as guerras contra Morgoth e desde muito cedo decidiu que sua vida seria dedicada a lutar contra o mal. Húrin era casado com Moiraine Eledumin, uma mulher de beleza e firmeza notáveis. Com ela teve 2 filhos, Túrin Turambar e Nienor Niniel, cujos destinos narrados no livro Os Filhos de Húrin seriam marcados pela tragédia. Vale lembrar também que a Primeira Era é um período muito anterior aos eventos de O Senhor dos Anéis. Estamos falando aqui de milhares de anos antes de Frodo, Gandalf e Aragorn. É uma época em que o mundo ainda estava moldando sua história, e os inimigos eram de uma escala quase inimaginável. Naquela época, a Terra-média estava em guerra por causa das Silmarils, as 3 joias perfeitas criadas pelo elfo Fëanor, roubadas por Morgoth. A batalha por essas joias ficaram conhecidas como Guerra das Joias. O momento mais marcante da vida de Húrin começou com a Ninaeth Arnoediad, a Batalha das Lágrimas Incontáveis. Essa batalha foi planejada como um ataque conjunto de homens, elfos e anões para derrotar Morgoth de uma vez por todas. Húrin, ao lado de seu irmão Húor, comandava as tropas de Dor-lómin, junto aos exércitos do rei élfico Turgon, senhor de Gondolin. No início, a batalha parecia promissora. Morgoth foi pego de surpresa e suas forças recuaram. Mas Morgoth era astuto. Usou a traição dos homens orientais, que haviam se infiltrado no exército aliado. E aí ele virou o jogo. Em pouco tempo, a vitória se transformou em massacre. Foi então que Húrin e Húor decidiram segurar a retaguarda, protegendo a fuga de Turgon e seu povo. Eles sabiam que não voltariam vivos, mas o sacrifício era necessário. Cercado por orcs, trolls e bestas de guerra, Húrin avançava com o machado e a espada, derrubando inimigo após inimigo. E a cada golpe ele gritava: Aure em Tuluva, o dia voltará a nascer em élfico. Essa frase ecoava no campo de batalha como um desafio à escuridão. Húor foi morto por uma flecha envenenada, mas Húrin continuou lutando. Dizem que matou mais de 70 inimigos antes de ser sobrepujado. Ao invés de matá-lo, Morgoth ordenou que o capturassem vivo. Húrin foi levado a Angband, a fortaleza de Morgoth, localizada sobre a Montanha de Ferro Tangorodrim. Morgoth, o Senhor Sombrio, exigiu que ele revelasse a localização secreta de Gondolin, a cidade élfica oculta. Homem insignificante, diga-me onde se esconde Turgon, e eu o deixarei viver. Você pode me matar, mas nunca saberá por mim. Gondolin não cairá por minha língua. Então conhecerá um destino pior que a morte. O que é a morte para quem já viveu livre? Furioso, Morgoth lançou sobre Húrin e sua linhagem uma maldição terrível. Todos que ele amavam sofreriam destinos trágicos. Como punição, prendeu-o numa cadeira de pedra no topo de Tangorodrim, usando seus poderes para que Húrin visse, como espectador impotente, cada tragédia que se abateria sobre sua família e sobre o mundo.
Por 28 anos, Húrin permaneceu ali, sem morrer, sem envelhecer. Obrigado a assistir ao destino cruel de seus filhos, Túrin, marcado pela tragédia, e Nienor, vítima de um destino igualmente sombrio. Quando Morgoth finalmente o libertou, não foi por misericórdia, mas por crueldade estratégica. Ele sabia que Húrin, mesmo livre, carregaria um fardo insuportável de sofrimento. Húrin retornou a Dol Amroth, mas encontrou sua terra ocupada e hostil. Morwen, sua esposa, havia partido em busca de Túrin, e ao viajar por Beleriand, descobriu que o destino de seus filhos era ainda pior do que ele imaginara. Túrin e Nienor, sem saber quem eram, haviam se apaixonado, e quando descobriram a verdade, ambos tiraram a própria vida. Esse foi o ponto mais amargo da maldição de Morgoth. Húrin, quebrado emocionalmente, ainda tentou ajudar os povos livres, mas foi recebido com desconfiança. Muitos acreditavam que ele era um espião de Morgoth, já que fora libertado de forma inesperada. Apesar de toda a tragédia, Húrin é lembrado como o homem mais corajoso da Primeira Era. Ele nunca traiu seus aliados, resistiu à maior força maligna de Arden e manteve sua dignidade até o fim. Sua glória ecoa nos séculos seguintes, sendo lembrado entre os elfos e homens como exemplo de resistência contra o mal absoluto. Mesmo no tempo de Aragorn, milhares de anos depois, os contos de Húrin ainda eram conhecidos. Húrin Talion não venceu Morgoth. Ele não terminou seus dias em glória, mas sua coragem foi tão grande que nem o próprio Senhor Sombrio conseguiu quebrá-la. E isso talvez seja a maior vitória de todas. Se você gostou dessa jornada pela Primeira Era e quer conhecer mais sobre personagens lendários como Húrin Talion, Morgoth e Túrin Turambar, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho. Aqui nós exploramos cada canto da Terra-média.